Alô, alô, turma do Política ao Quadrado. E aí, tudo bem com vocês? E aí, Lívia, tá joia? Tudo bom, amigo? E aí, gente? Estamos aqui mais uma vez no quintal do Natalzinho. Já aproveito para agradecer ele. É a segunda vez que a gente está aqui. A gente gravou aqui o programa 9 com o Melilo Diniz. Tá muito bom, acompanhem lá. E hoje a gente tá com quem ali? Aqui, Lívia. Gente, nós estamos aqui hoje com o Luiz Carlos Azedo. Azedo é jornalista e foi diretor do Semanário Político Nacional Voz da Unidade. Trabalhou nos jornais O Globo, Diário Popular, O Dia e Correio da Manhã. Atualmente é membro do Conselho Curador da Fundação Astrogildo Pereira. É colunista político do Correio Brasiliense e nos deu a honra de vir conversar com a gente hoje em uma semana da política para a qual eu ainda não consegui encontrar um adjetivo. Nós vamos falar sobre isso e sobre muitas outras coisas também. Tudo bom, Azedo? Tudo bom, é um prazer estar com vocês aqui e uma honra estar aqui também na casa do Natalzinho, meu amigo, meu colega, jornalista. Vamos em frente. Vocês conheceram aonde, hein? Nós nos conhecemos aqui em Brasília, né? Mas ele é amigo da minha irmã. Eu tenho uma irmã, ele é amigo da minha irmã. Eu não sei se eles estudaram juntos no Pedro II, ou se eles se conheceram quando ela era secretária do CAO, lá no Sindicato de Jornalistas. Entendi. Mas eu conheço já há quase 20 anos, né? 20 anos de amizade. O Natalzinho é nosso padrinho, né? Padrinho. Azedo, antes da gente entrar na política contemporânea, você dirigiu um dos periódicos do Partido Comunista Brasileiro, o Voz da Unidade, de 87 a janeiro de 92. Nesse período, o Muro de Berlim foi derrubado, a União Soviética colapsou, e algumas diretrizes e ideias, como o Consenso de Washington e o fim da história, elas ganharam muito destaque. Como é que o semanário registrou esse período e qual que era a sua maior preocupação como diretor? Bom, vamos por parte, né? Eu fui dirigente do PCB, do Comitê Central do PCB, desde 82, né, com o 7º Congresso. E me dedicava ao trabalho político, partidário. Então, na época em que a gente achava que ia fazer a revolução democrática, mas ia fazer uma revolução. E a minha presença na direção da Voz da Unidade, eu já tinha passado pelo jornal em 80, nos anos 80, 81, eu já tinha trabalhado no jornal, na área da política, né? Mas eu não era o diretor responsável pelo jornal. A partir de 87, eu assumi a responsabilidade pelo jornal, era membro da executiva do partido, né? E aí eu tinha a responsabilidade de, vamos dizer assim, fazer com que o jornal correspondesse à orientação política do partido. Eu trabalhei com Salomão Malina, que era o secretário-geral, né, o presidente do PCB. Eu trabalhei com ele esse período todo, convivendo com ele diariamente. Mas ele me dava muita liberdade. Para vocês terem uma ideia, eu nunca mostrei um editorial do jornal para ele antes de publicar. Sério? Caramba, nunca. Caramba. E como é que foi essa questão de se tornar um colunista quando você não pode exatamente militar? Espera aí, deixa completar. eu completar. Então eu acompanhei esse processo todo, né? Por exemplo, eu vi o Gorbachev ser vaiado na Praça Vermelha. Foi feita uma reunião em Moscou, em maio, né? Em maio, eu cheguei um pouquinho antes, eu participei, eu assisti o 1º de maio em Moscou, em que ele foi vaiado, em 91. Eu era diretor do jornal. E por que eu estava lá? Porque houve uma reunião de diretores de jornais dos partidos comunistas do mundo inteiro. E eu participei dessa reunião com um diretor do Právida, que chamava-se Afanasiev. O primeiro nome dele, não sei se é Vitor Afanasiev, parente de um sujeito que escreveu um livro sobre filosofia, né? Pequeno manual de filosofia política.
era um daqueles teóricos, né? Então eu acompanhei aquele processo, inclusive eu tenho um artigo que é quase um ensaio que eu relato essa viagem, que eu postei no meu blog, foi publicado em alguns lugares, no jornal da BI, chamado Eles Eram Justos e Puros. Por que que eu usei esse título? Porque eu voltando, eu estava lendo As Mil e Uma Noites, aí na leitura das Mil e Uma Noites tem lá um poema, é um médico que o vizinho manda cortar a cabeça dele, né? Uhum. E aí a cabeça rola e declama um poema, que é mais ou menos assim: eles eram justos e puros, mas julgaram a seu modo e se acumpliciaram no poder. Dentro em breve, seu poder parecerá que nunca existiu, e ninguém poderá culpar o mundo por tratá-los assim. Aí eu disse, somos nós. Que isso? Você já tinha ido à União Soviética? Já tinha ido 4 vezes lá. E como é que foi... quanto tempo você ficou lá em 91? Em 91 eu assisti o 1º de maio, depois fui para São Petersburgo, né, que na época ainda era Leningrado. Uhum. E aí, chegando lá, foi um negócio muito maluco, porque eu cheguei, o partido estava sendo despejado do Usmone. O Usmone era o colégio de moças onde foi instalado os soviets, na Revolução 17. Quando a capital foi transferida para Moscou, que se criou a União Soviética, e a capital foi para Moscou, uhum, né? Os soviets da União Soviética foi para Moscou, e aquilo virou sede do partido. O Gorbachev tinha aprovado um decreto separando os bens do partido dos bens do Estado. Uhum. E aí o prefeito, Popov, rompeu com o partido e mandou a milícia despejar o partido dos Usmone. Era uma coisa inacreditável. Por que mandou despejar? Uhum. Porque não tinha um documento, um papel que legitimasse a permanência do partido ali. Eles nunca pagaram a conta de luz, nunca pagaram a conta de água, não tinha nada. E do jeito que eles entraram em 17, eles ficaram durante os anos todos. Aí, como os bens do Estado, uhum, tinham sido separados dos bens do partido, o prefeito mandou despejar. Foi o dia que eu cheguei lá, estava uma maior crise. Às vezes, só uma observação, isso já era um sinal do fim mesmo, né? Porque, não, isso já era o fim. Já era o fim, porque na verdade o partido muitas vezes era maior do que o Estado, né? Era mais reverenciado. Eu conto isso no artigo. Aí, por exemplo, eu fui conversar com um cara chamado Karavaev. No primeiro nome dele eu também não lembro. Esse cara tem um livro sobre desenvolvimento no Brasil, é um economista, brasilianista russo, uhum, vamos dizer assim. Aí fui conversar com ele. Interessado porque ele tinha nesse livro ele falava que o Brasil poderia se tornar um país desenvolvido por uma via não socialista. Uhum. E era um dogma da Terceira Internacional, do comunista, né? Que os países dependentes só poderiam se tornar países desenvolvidos pela via do socialismo. Era um dogma que existia. Então aquilo para mim me chamou muita atenção, porque ele estava contrariando um dogma ao falar do Brasil, né? Aí eu fui conversar com ele, ele disse, não quero conversar com você sobre o Brasil. Você conhece seu país melhor do que eu. O que eu quero dizer para você é que a União Soviética está à beira da dissolução. Aí eu falei, não acredito. Não, está. Mas por que você está falando isso? Porque a pressão das repúblicas para se tornar independente é muito grande. Você vê lá a Letônia, Lituânia, Estônia, que era uma coisa até compreensível, porque eram países católicos, né? Uhum, sim. E os comunistas vão ser os primeiros a assumir a bandeira da independência, porque é a única forma deles continuarem no poder. A única coisa que pode manter a União Soviética é acabar com o regime de partido único. Eu fiquei boquiaberto. Aí, engraçado é que eu voltando para Moscou, né, eu assisti o desfile, né, do dia da vitória, que lá é 9 de maio, não é 8 de maio, que é quando eles tomaram Berlim, né? E aí, no dia da vitória, os discursos dos militares, inclusive do ministro da Defesa, foram duríssimos.
E eu já estava logo depois eu ia voltar, aí eu convidei o Zé Arbex, que era correspondente da Folha. Colunista da Caros Amigos também foi. Meu amigo. Convidei o Zé Arbex para ir almoçar comigo no Spasiba Bolshoi. O Spasiba Bolshoi era o hotel novo do partido, que era uma coisa assim suntuosa para os padrões de Moscou na época, não para os padrões ocidentais. Era um hotel 4 estrelas, 5 estrelas normal, assim, não tinha nada de... Mas para os padrões aquilo era um escândalo, né? Aí levei ele para almoçar, ele conhecia o hotel até famoso, porque o povo gozava, falava Spasiba Bolshoi, que quer dizer mais ou menos muito obrigado, né? Porque os caras do partido iam para lá com as mordomias, né? Entendi. Com as mordomias que eu tive, diga-se de passagem, né? Lá nessa viagem. Aí chegando lá, o Zé Arbex entrou olhando aquilo e tal, e me contou um negócio que eu não sabia, que o Andropov, quando foi inaugurar o hotel, e viu o hotel, deu a volta e se recusou a inaugurar o hotel, que tinha sido construído na época do Chernenko, que é o cara que substituiu o Brezhnev. Eu não sabia disso. Aí o Zé Arbex me falou assim, olha, os militares estão preparando um golpe. Eu falei, você tá doido, rapaz, esses caras são tudo do Comitê Central do Partido Comunista e tal, esses caras não vão dar golpe. Não, eles estão preparando um golpe. Estão preparando um golpe. Eu não acreditava. Os caras tentaram, em junho eles sequestraram o Gorbachev, tentaram realmente dar um golpe, não conseguiram, porque o povo foi para a rua, o Yeltsin e o Evtushenko, o poeta famoso, lideraram a resistência, né? O povo subiu nos tanques, os soldados se recusaram a atirar, então não houve golpe. Mas ele estava certo, o Zé Arbex. Aquilo ali se desmanchou sem um tiro. Por quê? Porque o regime tinha se burocratizado e o modelo socialista se esgotou, porque ele se baseava na grande indústria mecanizada. Toda a concepção, tanto do Estado soviético como do partido, da organização do Partido Comunista, se baseava no Taylor-Fordismo e na grande indústria mecanizada. Todos os conceitos. A ideia do ser operário como classe geral, que ao se libertar, vai libertar todo mundo. Né? A ideia da correia de transmissão, para que o partido tivesse uma relação e capacidade de ser vanguarda, né? A ideia de estrutura, de planejamento centralizado, tudo se baseava no modelo Taylor-Fordista, que foi ultrapassado pelos sistemas de produção flexíveis, pelo toyotismo, por uma economia nova que surgiu. Que a União Soviética não soube acompanhar. Eles não conseguiram acompanhar. E o Gorbachev, quando ele foi fazer as reformas, ele pensou as reformas dentro do mesmo modelo. Essa que foi a grande questão. Ao contrário do que aconteceu com os chineses. Com a China. Sim, O que ele fez? Ele pegou os engenheiros, dirigentes dos grandes combinados industriais, colocou eles à frente da economia, eles cortaram 10% das importações, desorganizaram todo o abastecimento, compraram um monte de máquinas e equipamentos para uma indústria que estava morrendo obsoleto. já. Entendeu? E aí o modelo se exauriu ali. E, além disso, a questão central, que é a questão da falta de democracia, né? A ideia de um socialismo democrático, que foi o frescor que o Gorbachev trouxe, né? Com a ascensão política dele, e que gerou o prestígio dele no mundo inteiro e tal, internamente aquilo não se realizou. Azedo, tem muita literatura relatando essa época, né, da Rússia / União Soviética, né? Inclusive tem aquele maior prêmio do mundo do jornalismo, chama Prêmio Pushkin, tem um prêmio famoso... Não é o Prêmio Pushkin, e Pulitzer. Isso. E tem um jornalista americano que estava nessas épocas lá na Rússia e escreveu O Túmulo de Lenin. Sim. E
era um colunista também que relatava o que ele estava vendo na rua. A sua convicção de comunismo, etc., de pensar esse mundo diferente, essa revolução, ela mudou ao ver aquela realidade ali? Você viu gente passando fome mesmo, filas de pessoas eu tinha lá, né, ele ainda mora lá, um sujeito chamado Hudson Lacerda, que era locutor da Rádio Moscou, que fala russo fluentemente, vive como russo, e que eu pedi para ele para sair comigo, fora do esquema do aparato oficial, né? Do cerimonial, né? E aí eu fui à Rua Arbar, a famosa Rua Arbar. A Rua Arbar parecia Cinelândia no auge da campanha das diretas. Caramba. A agitação para todo lado, comício relâmpago, artistas, mas aquilo as pessoas estavam vivendo um ambiente de democracia ali. Mas não é porque aquilo estava sendo promovido pelo regime, é porque o povo estava realmente já ganho, convencido de que tinha que mudar. Isso é assim, eu me lembro quando eu voltei, eu fui conversar com a minha mãe, né? Minha mãe era sobrevivente de uma chacina de camponeses, uma velha militante e tal. Aí eu fui conversar com ela e contar o que estava acontecendo. Ela virou para mim e disse, meu filho, ele falou assim, meu filho, o partido está morrendo. Eu digo, como assim? Ele está morrendo, eu não consigo mais recrutar ninguém, filiar ninguém. Acabou, o poder de atração do socialismo acabou. Isso a minha mãe aqui, que nunca foi lá, que não, sabe? A minha mãe que vivia como uma pessoa... ela era pintora na IFE, né? Então ela tinha uma vida normal, como as pessoas comuns, né? De andar de metrô, andar de ônibus, né? Ir à feira, ir no mercado. Então é uma coisa assim que aquilo me convenceu de que o modelo tinha realmente se esgotado. Depois surgiu toda uma literatura explicando isso, tem muita literatura. Por exemplo, o livro do Silvio Pons, que é um italiano, chamado A Revolução Global, é muito bom. Ele conta como esse processo todo ocorreu. Aí você tem as teorias com relação a isso, né? Mas eu cheguei a essa conclusão, principalmente no decorrer dessa viagem. Aí mudou-se até o nome do partido. PP. Aí eu passei a defender a mudança. Eu fui, inclusive, o primeiro dirigente a defender isso publicamente. Eu escrevi um artigo para o Jornal do Brasil defendendo que deveria mudar o nome, mudar a sigla. Azedo, era isso que eu ia perguntar. Quando você voltou, a viagem foi em maio de 91, né? Isso. Quando você voltou para o Brasil, qual foi a primeira coisa que você escreveu? Porque a tua cabeça parece que estava assim, enlouquecida, né? Quando você chegou, sentou, o que você escreveu? A primeira coisa que você escreveu, você lembra? Não, eu escrevi antes do golpe, né? Eu relatei a viagem, o que tinha acontecido e tal. Mas eu não me recordo exatamente, né? Mas a partir dali, eu comecei a defender a mudança e fui coordenei a comissão que elaborou as teses do 9º Congresso, que foram as teses que propuseram a mudança de nome, de sigla e tal. E qual a questão programática que refletiu nesse nome? Saiu do Partido Comunista Brasileiro de 1922, tendo um dos fundadores, o Astrogildo Pereira, né? E passou para Partido Popular Socialista. Aí foi um congresso, houve uma divergência em relação ao congresso. Uma parte não aceitava a mudança, abandonou o congresso, refundou o PCB, que é o chamado PCBinho, liderada pelo Ivan Pinheiro, pelo reitor da UFRJ, o professor Horácio Macedo, com apoio do Niemeyer. Sim, teve apoio, não foi uma coisa que não teve apoio, mas era uma minoria no Congresso. E a maioria no Congresso, na hora de escolher o nome, houve divergência. Tinha uma proposta que era do Roberto Freire, de criar o Partido Democrático de Esquerda, na linha do Partido Democrático Italiano, né, que é da sucessão do PCI, né, que foi a mudança feita no PCI, era a proposta do Roberto. Tinha o pessoal ligado ao Carlos Alberto Torres, aqui de Brasília, que foi deputado distrital, que propunha manter a sigla, olha que ironia,
Eles propunham que fosse Partido da Cidadania Brasileira para manter o PCB, trocar comunista por cidadania. Hoje é cidadania. Hoje né? é cidadania. Mas você vê que Você continua no partido hoje? Eu continuo, não me desliguei, não. Continuo filiado. Como é que foi essa questão? Peraí, deixa eu chegar lá. Estou curiosíssimo por uma parte aqui agora, Eu recente. chego lá. Aí, ele só quer saber disso, eu já estou enrolado. Aí, houve um pessoal em São Paulo, Moacir Longo, que foi vereador, um velho dirigente, propunha Partido Popular, e o Geraldão no Rio, que também era um antigo dirigente, exigia que se mantivesse socialista no nome. Aí se fizeram um acordo Rio-São Paulo, né? Partido Popular Socialista formaram maioria para a mudança de nome. Mas a questão programática, havia consenso? A questão programática? Havia uma ideia, a gente já tinha no 7º Congresso, já havia ocorrido uma mudança na concepção do que seria, entre aspas, a Revolução Brasileira, né? Até o 6º Congresso, a ideia de que era uma revolução nacional democrática. A coisa do anti-imperialismo era muito forte, né? No 7º Congresso houve uma inversão desse chamado par dialético, né? E passou-se a conceber uma revolução democrática e nacional. A democracia passou a ser o eixo da mudança, da transformação. E no 9º Congresso aí o nacional dançou de vez, porque passou a se defender a integração competitiva, a economia mundial, e passou a se conceber o processo democrático como a essência da política a ser defendida, o que é uma coisa que faz muito sentido no Brasil, haja vista aí que nós estamos brigando para manter a democracia. Sim, né? sim. Então, a ideia de que as mudanças teriam que ser através de reformas e de caráter democrático, sem qualquer veleidade aí com relação à tomada do poder por um grupo específico, revolucionário, sem a perspectiva da alternância de poder, do direito ao dissenso, que são pilares das democracias contemporâneas, né? Então, essa mudança houve, só que, a partir desse congresso, eu tomei uma decisão assim, de vida, né? Eu resolvi me dedicar à minha profissão e desvincular completamente a minha sobrevivência da atividade partidária, né? Então eu voltei para a profissão e voltei a trabalhar como todo mundo. Deixa eu só fazer... Repórter, ralando no meio de fio, fui trabalhar no Globo, né? Fui trabalhar na sucursal de São Paulo, onde eu conheci o Josemar. Quem me levou para o Globo foi o Ali Camel. Eu devo a ele a minha volta, né, para o mercado de trabalho. E depois eu nunca mais saí. E o Josemar, depois se tornou meu amigo, aí para onde ele ia, ele me levava. Então ele foi para o Diário Popular, me levou, depois foi para o Estado de Minas, aí me trouxe para o Correio Brasiliense e tal. Agora ele está dirigindo a Rádio Tupi, não me levou ainda. Às vezes, deixa eu só pegar um gancho, você estava falando de alternância de poder, né? Eu acho que o grande desafio de um grupo revolucionário é o poder na sua dupla face, né? É o poder que ele tem que derrubar e é o poder depois que ele quer manter a todo custo. Isso. Como é que a gente fecha essa equação hoje, no século XXI? Eu acho que não fecha. Você acha que não fecha? Eu acho que... E com relação a isso eu não tenho mais nenhuma veleidade, entendeu? Eu acho que o que acontece no mundo é que com a globalização, a ultrapassagem da grande indústria mecanizada, a alta tecnologia que está sendo empregada, esse mundo novo que está surgindo, quer dizer, a ideia de que você... Bom, primeiro, o ser operário como classe geral é uma espécie em extinção. Sim. Aquela ideia de que você, o operário, ao se libertar, libertaria todas as classes exploradas e oprimidas, isso não tem mais nenhum sentido. Isso é só retórica, né? Porque hoje é um segmento minoritário, altamente corporativista e que vota com a direita, assim, sem dó nem piedade, como aconteceu nos Estados Unidos, na eleição do Trump, né? Então, isso é
Segundo, quer dizer, o programa tradicional da esquerda, inclusive a esquerda brasileira, nacional desenvolvimentista, ele deixou de ser progressista. Ele passou a ser um obstáculo às reformas, à modernização do país. Então é preciso fazer um ajornamento, vamos dizer, com relação a isso. Terceiro, uma questão que se sobrepõe a essa segunda, né? Eu teria que ter citado de forma invertida, eu ia até começar por ela, é que você, hoje, a economia mundial, quer dizer, a reprodução ampliada do capital, para usar uma categoria marxista, né? Ela não precisa mais da mais-valia como se conheceu na época do Marx, que era a exploração do trabalho direto. Sim. Né? O sobretrabalho do trabalho direto. De humano, de seres humanos, né? De seres humanos, não precisa mais. E também não precisa mais de exército industrial de reserva. Como você não precisa também mais de um exército de massas, como precisava desde da formação do exército francês, depois da Revolução Francesa, do exército Napoleão. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles não precisam ter soldados no Afeganistão para matar os terroristas. Sim. Eles podem fazer isso drone da Califórnia, usando a inteligência que eles devem ter deixado lá. Eles não foram embora de lá 100%. Deve estar cheio de agentes lá. Né? Então, essa mudança, ela deixou órfão a agenda liberal clássica, a agenda liberal de natureza política. Sim. Tá? Ela ficou órfã. Por que ela ficou órfã? Porque você não precisa mais ter muita gente com um nível de escolaridade e um nível de condições de saúde necessária que você precisava antes do sujeito ralar numa fábrica pelo menos 8 horas por dia, ou ir para uma linha de frente de combate, numa escala que se tinha antes. Isso não precisa mais. Então, essa agenda está órfã. Ela foi sendo abandonada. Entendeu? Essa crise humanitária que a gente está assistindo no mundo, essa multidão de pessoas desempregadas, cronicamente, isso tudo faz parte desse processo. E é um drama que está posto para a sociedade. Por quê? Porque, vamos dizer assim, voltando a usar uma expressão antiga, né? O grande capital, para se reproduzir, não precisa, entre aspas, isoladamente disso, mas tem outros problemas que surgiram. Né? Outros problemas que surgiram, a degradação das cidades, a questão do meio ambiente, tem uma série de outras questões que surgiram, tanto que a elite econômica mundial ela está se reciclando e discutindo muito o que eles chamam de ESG, né? De você ter políticas de governança, de transparência, de sustentabilidade, discutindo a questão da integração racial, por exemplo, nas empresas. Né? Isso chegou no Brasil com muita força. Né? Agora, o problema é que o mundo, nesse processo, também adquiriu contradições que não tinha antes. Quer dizer, primeiro o muro de Berlim caiu, mas aí surgiu um muro invisível decorrente do grande choque entre Oriente e Ocidente, o choque religioso entre Oriente e choque Ocidente, de civilizações. O choque de civilizações que emergiu, né, com a globalização com muito mais força. Os nacionalismos também, os nacionalismos, etc. Segundo, o fato de que a desigualdade aumentou. Houve concentração de riqueza no mundo. A desigualdade aumentou no mundo, inclusive aqui no Brasil. Né? E terceiro, o episódio das Torres Gêmeas, que está completando 20 anos, 20 anos. Né? Exatamente hoje, o atentado das Torres Gêmeas teve um impacto na política mundial tremendo a partir de uma mudança política que houve nos Estados Unidos, promovida pelos setores ultraconservadores nos Estados Unidos, que foi a adoção de um princípio
que deu ao Estado americano e à própria democracia americana um viés autoritário que não tinha antes. Imperialista. Imperialista eles sempre foram, né? Eles começaram... Desde o Big Stick. Eles começaram... A conquista do Oeste nunca acabou, Sim, né? Nunca acabou. Atravessou o oceano. Exatamente. Encontraram um mar e continuaram. Então, é uma situação que a gente precisa considerar no contexto em que ela existe, né? Tanto do ponto de vista da política internacional, por exemplo, quem leu o livro do Kissinger sobre a China, o final do livro ele é muito inquietante. Por quê? Dá o spoiler aí pra gente. O final do livro ele diz o seguinte, olha, no século passado, o mundo teve 2 guerras mundiais provocadas por uma disputa entre uma potência continental, que era a Alemanha, uma potência marítima, que era a Inglaterra, pelo controle do comércio no Atlântico. Hoje nós estamos vivendo uma disputa entre uma potência continental, que é a China, e uma potência marítima, que são os Estados Unidos, pelo controle do comércio no Pacífico, que é o novo eixo do comércio mundial. Né? Isso tem um impacto tremendo no mundo inteiro. Isso está aí, vivíssimo. E nós, que sempre estivemos na esfera, né, da influência dos Estados Unidos, do ponto de vista econômico, nós passamos à esfera de influência da China, que é o nosso principal parceiro comercial. Né? Entretanto, a nossa cultura, a nossa formação, a influência nossa, o Brasil que nós conhecemos é uma mistura de influências ibéricas, né? que vem lá de trás, do período colonial, né? O Sérgio Buarque fala muito disso, né? E influências do americanismo, da cultura nossa. Isso está claro, está evidente em todas as áreas, assim, do movimento negro, né, até a questão mesmo do comportamento, do consumo, da forma de organizar a produção, etc. Então, essa mudança ela está aí, contextualiza de maneira estrutural isso que nós estamos discutindo. Por outro lado, quer dizer, nós temos um problema do chamado iliberalismo, que é a adoção nos Estados Unidos, a partir do episódio das Torres Gêmeas. Tem um filme excelente que todo mundo devia assistir, chamado Vice, que é sobre o Cheney, o cara lá que era vice-presidente. Aquele grande ator. Eu quase vi semana passada. Muito bom, sensacional, muito bom. Porque o cara ele saca no meio daquela crise que ele tinha um pacto com o Bush para se cuidar do dia a dia da administração, ele era uma espécie de primeiro-ministro, né? E ele saca que naquela crise ele podia levar adiante as ideias ultraconservadoras dele. Aí chama lá um chinês, lá um descendente, né, de chineses, e pede para o cara estudar a Constituição, e o cara fala num negócio chamado executivo direto, que é o poder extraordinário que o presidente dos Estados Unidos tem na execução das políticas do executivo em momentos de crise. E aí os caras aprovam a lei, e que é a lei que vai ser usada para fazer a guerra do Iraque. Guantánamo é uma consequência direta disso. E essa interpretação ela se baseia no Carl Schmitt, que é o ideólogo, jurista alemão, ideólogo do regime nazista, em que ele defende a ideia de que a democracia ela funciona em situações de normalidade. Em situações excepcionais, ela não funciona. Então, o presidente da República tem que ter poderes excepcionais para adotar medidas em que ele é mais capaz do que a Suprema Corte de enfrentar os problemas, e ele pode adotar medidas e legislar como soberano para proteger o Estado contra seus inimigos. Porque esse mesmo autor, e isso acontece nos Estados Unidos depois das Torres Gêmeas, ele passa a distinguir, ele constrói uma teoria do que seria o direito do inimigo. O direito do inimigo não seria igual ao direito do cidadão comum. Então, por exemplo, para qualquer pessoa, nos Estados Unidos, para qualquer um, você pode ser o crime que for,
os direitos são iguais. As penas são iguais e os direitos do preso são iguais. Para o inimigo, não. É isso que vai permitir a tortura em Guantánamo, que eles chamam de interrogatório mais duro, uma coisa assim. Eles usam lá um interrogatório eufemismo. revisto, formas de interrogatório revisado, reformado, uma coisa assim. Eles inventam lá um negócio, deixam os caras num limbo jurídico, porque Guantánamo é um limbo jurídico, aquilo não é território americano, mas é, porque a administração é americana, então é uma situação complicada, né? E essa doutrina é o que está na cabeça do Bolsonaro aqui. Então você acha que essa mudança de legislação assim, dos Estados Unidos impactou o mundo todo no chamado hoje populismo iliberal? No mundo todo, porque como é que o Putin combateu o terrorismo na Chechênia? Então não é uma questão sobretudo econômica? Não, que aí depois disso aí você vai ter uma série de intervenções de guerra em Iraque, Síria. Você vai ter governos autoritários, né? Hungria, Ucrânia, Polônia, Turquia. Enfim, você tem uma série de mudanças que precisam ser consideradas. Olha, se você pegar, vou citar outro livro aí, desculpe aí, tem um livro chamado Todos os Homens de Putin, Todos os Homens do Kremlin. Né? É um livro sobre o bastidor do governo Putin. Se você pegar o livro, você ler, você vai ver que o Putin, ele herda o governo do Yeltsin quase que num lance de pura sorte. Ele era o cara certo no lugar certo, na hora certa, caiu no colo dele. A gente já viu isso. Ele não tinha uma estratégia. Ele não tinha uma estratégia. E ele tinha uma grande expectativa em relação à democracia e o espaço que a Rússia democrática ocuparia no mundo. Aí ele começa a quebrar a cara. Ele tenta entrar na comunidade europeia, não deixa. Tenta entrar na OTAN, não deixa. E aí a OTAN assediando os países limítrofes ali. Ele é humilhado pelo Obama e humilhado pela Merkel. Ele enfrenta uma crise danada quando teve aquele naufrágio do submarino. Ele começa a tomar atitudes reativas em relação a isso e chegar à conclusão que o Ocidente, que a Rússia era tratada como pária pelo Ocidente, embora fosse uma potência militar. Né? Eles têm a bomba atômica, né? Além de ser um país enorme, muito rico, uma potência energética. A Europa depende, do gás. principalmente a Europa oriental toda depende da Rússia. Então, e ele vê as repúblicas sendo incorporadas à OTAN. E o caso da Geórgia foi muito traumático. As pessoas não têm noção do que a Geórgia representava para a Rússia. Terra de Stalin, né? Mas você precisa... era a terra do Stalin. A Ucrânia era a terra do Khrushchev. A Ucrânia é um caso à parte, porque sempre foi dividida, né? Então, essa coisa provoca uma guinada do Putin. Provoca uma guinada porque aí ele adota um discurso nacionalista que garante a ele uma grande popularidade. Ele assume completamente o controle das Forças Armadas e do Judiciário via Ministério Público. Ele já tinha controle da Polícia Secreta, né? Aí ele faz uma aliança com a Igreja Ortodoxa. Ele faz uma aliança com a Igreja Ortodoxa em cima da agenda dos costumes. Contra casamento gay, contra aborto, contra... Você imagina, a Igreja Católica é conservadora nesses temas. A Igreja Ortodoxa é muito mais, né? Ela não é ortodoxa à toa, né? Entendeu? Então, ela é muito mais. Então, ele faz essa aliança, em torno disso ele constrói um pacto de poder, quer dizer, a Rússia não tem uma sociedade civil como as que existem no Ocidente, né? Ela não tem isso, a presença do Estado e a relação do Estado com os partidos muito predominante. A organização que mais influente na sociedade, depois do Estado, é a Igreja. Ele faz essa aliança e constrói um partido com a ajuda de alguns oligarcas amigos, porque ele também acaba com a farra
que havia dos oligarcas, que haviam se enriquecido assim do dia para a noite, que são todos, a maioria, oriundos da cúpula do Partido Comunista. Não vamos ter ilusão com relação a isso. Né? O cara, por exemplo, ele faz um expurgo, tanto que você tem bilionários russos aí pela Europa, né? E tal, mas ele até o grande jogador de xadrez, Kasparov, não nesse caso de bilionários, mas também um grande opositor do governo, fazendo oposição nos Estados Unidos. Ele tem oposição interna, mas ele reprime a oposição, ele controla os meios de comunicação, né? Controla o judiciário, controla a polícia, controla as Forças Armadas, controla as empresas estatais, principalmente o setor energético, controla a vida política. Ele fez aquele revezamento com o vice-presidente, que agora Dmitry... vou lembrar o nome dele. Medvedev. Ele faz aquele revezamento, aí o Medvedev começa a ganhar voo próprio, porque ele passa a ser tratado pela sociedade como o cara mais liberal, né, que o Putin. E aí ele vai e corta o Medvedev, ele interrompe aquele revezamento. Não deixa o Medvedev voltar para a presidência. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque é muito parecido com o discurso que ele faz, é muito parecido com o discurso do Bolsonaro. É isso que eu quero chegar. Então, você citou 2 exemplos. O primeiro, dessa emergência dessa nova legislação dos Estados Unidos, né, a partir do atentado das Torres Gêmeas, e depois o Putin, essa ascensão e esse controle político dele. Como é que essas coisas se relacionam com a maior contradição política do Brasil hoje? Que é que você fala, e vai dar mais detalhes aí pra gente, que é o povo querendo mais controle, um certo bonapartismo, por isso que votou no Bolsonaro, e o poder um pouco espalhado entre diversas instituições que brigam entre si. Bom, o que é o bonapartismo? Né? O bonapartismo é um governo que se coloca acima das classes sociais e, na definição clássica, né? E que se apoia nas baionetas. Se apoia no exército, nas Forças Armadas, nos órgãos de segurança, na polícia e tal. Isso é um regime bonapartista. Um regime bonapartista, ele é quase que uma antessala do fascismo. Quer dizer, na época da ditadura militar, havia uma polêmica se o regime era fascista ou bonapartista. O que as pessoas argumentavam como diferença entre uma coisa e outra era a existência de um partido de massas, dando sustentação ao regime. Por isso seria bonapartista, não fascista. Ah, entendi. Mas isso é uma interpretação. Outra interpretação, que o que vai caracterizar o fascismo é o terrorismo de Estado. Nós não estamos tendo terrorismo de Estado no Brasil, né? Então eu acho que é um governo bonapartista. Mas qual é a sua contradição? A sua contradição é que é um governo bonapartista num regime democrático, com uma Constituição democrática, que vai ter que se resolver de alguma maneira. Ou o governo não consegue se reproduzir, né, e perde a eleição e tal, ou ele vai tentar mudar a Constituição e compatibilizar a natureza do governo com o regime político vigente no país. Eu acho que essa é a contradição principal da vida política brasileira, que se manifesta a todo instante nessas tensões, nesses conflitos. Deixa eu só fazer uma observação, Azedo, que vai ao encontro também do que a gente estava falando sobre o terrorismo nos Estados Unidos. Acho que sexta-feira houve uma pressão para votar um PL, não sei se vocês viram, que é um PL, não sei como é que vai ser chamado, mas é tipo a lei contra os terroristas, contra os movimentos terroristas. E parece, é um projeto que foi do Bolsonaro, ele apresentou em 2016 esse projeto, e aí não foi para frente, né? E agora o Major Vitor Hugo voltou com ele. E parece, eu não li o projeto de lei, mas parece que ele beirando tanto a antidemocracia que todas as associações
delegados de Polícia Federal, delegados de Polícia Civil, agentes penitenciários e várias outras, que não vou me recordar agora, vieram para Brasília ontem para falar com os deputados e falar assim, olha, isso aqui é constitucionalmente impossível, isso beira o autoritarismo. Então é isso que você está falando, entendeu? Tipo assim, a gente às vezes acha que ele só vive dos arroubos dele, mas enquanto a gente não está vendo, tem várias coisas sendo mexidas. Ele tem, assim, existe ideólogos por trás do Bolsonaro, no governo, em que procuram a todo instante ampliar o poder do Bolsonaro e o seu próprio poder, que é derivado do poder do Bolsonaro, com leis que confrontam ou mudam a interpretação da Constituição nessa linha que eu falei aí do executivo direto, né, do poder soberano, do presidente, um desmonte das políticas públicas, a legislação infraconstitucional ela está sendo modificada para essa ideia. O Estado brasileiro que nós temos hoje, que vem da Constituição de 88, é um Estado ampliado. O presidente não pode tudo. O delegado de polícia tem autonomia, o promotor tem autonomia, o juiz ele é inatacável, ele não pode ser punido por sentença. Ele tem uma série de regalias. As agências reguladoras do governo, elas têm mandato, elas têm autonomia em relação à administração direta. As estatais, inclusive no período do Temer, ganharam uma blindagem institucional. A própria forma federativa, né? Pois é, o regime é federativo. Então nós vivemos uma democracia ampliada. O Bolsonaro não consegue lidar com isso. Outra coisa, ele não consegue lidar com o direito ao dissenso. Ele não consegue compreender que a oposição a ele tem direitos, tem prerrogativas. Que o cidadão que não concorda com o governo tem que ser respeitado. Ele acha que o fato dele ter sido eleito dá a ele poderes para decidir sobre tudo. Ele sempre teve essa crítica, falando que a minoria controlava a maioria. Pois é. Mas, historicamente ele sempre falou isso. Porque ele acha que a minoria não deve ter direito. Ele acha que ganhou, levou tudo. Aquela ideia do Stuart Mill, de que a liberdade das pessoas vai até o momento em que ela prejudica o outro, né? Até o momento que ela prejudica o outro, e que fora isso o sujeito tem direito de fazer o que quiser da vida dele, isso é uma coisa que o Bolsonaro não aceita. E outra coisa, ele está criando uma militância armada. Ele está criando uma militância armada, truculenta, porque ele atraiu para si as profissões embrutecidas pela própria natureza da sua atividade, pelos riscos que as pessoas correm no exercício da sua profissão. No caso dos caminhoneiros, garimpeiro, agentes policiais, agentes penitenciários, policiais militares. E todos com uma relação difícil com a esquerda, né? Então é uma coisa que assim, não é com a esquerda, é com a sociedade. É com a sociedade. Porque eles se colocam como classes privilegiadas em relação à sociedade. E se vitimizam. Porque eles têm um trabalho duro, um trabalho que precisa ser reconhecido. Mas eles querem ter privilégios que extrapolam o que seria justo reconhecimento da atividade que eles exercem. Então isso tudo está aí nesse caldeirão misturado nessa crise. O bolsonarismo se tornou um fenômeno de massa, a gente viu até pelo 7 de setembro. Já era antes da eleição. Ele surpreendeu muito porque ele conseguiu organizar essa rede dele antes da eleição. E onde ele chegava, ele era recebido por milhares de pessoas. Isso surpreendia, porque não era uma coisa que vinha dos meios de comunicação tradicionais. Ele foi o primeiro político a usar o WhatsApp sem dó nem piedade. Vou tomar um golinho desse café aqui frio, porque eu estou falando sem parar. Café esfriou. Fica à vontade. Tem paralelo isso na história do Brasil? Você viveu muito sua adolescência, né, garoto, no regime militar, sua mãe era militante. Acho que tem alguns paralelos, sim. Do ponto de vista institucional, nós temos o paralelo do Estado Novo, em 37, e temos o paralelo o Estado Novo é muito questionável, né? Assim, a gente teve um autoritarismo claro,
né? Mas a gente teve a questão dos direitos trabalhistas, a gente teve, enfim, uma tentativa de construção de um Estado, de integração dos trabalhadores ao Estado. Sim, mas os direitos trabalhistas no Brasil, eles foram um avanço em relação à situação anterior, mas eles faziam parte de uma concepção de Estado de inspiração fascista. A legislação trabalhista nossa é inspirada na Carta del Lavoro, lá da Itália. A emergência das massas e dos sindicatos na vida política brasileira é um fenômeno positivo. Sim. E que tem vamos dizer assim, é uma das faces do Getúlio, que é a que vai perdurar ao longo do tempo, que vai permitir a volta dele ao poder e tal. Sim. Mas a subordinação dos sindicatos ao Ministério do Trabalho, o controle das eleições sindicais pelos delegados regionais do trabalho, chamado peleguismo, a censura prévia do DIP, a prisão e a tortura, tudo isso fez parte do Estado Novo. Sim, e a própria Constituição. Agora vamos pensar assim na intenção. A chamada polaca. Vamos pensar assim um pouco que foi uma reação também a uma tentativa de golpe, né? Em 35 e 37, né? Você teve a Intentona e você teve também a aliança integralista, né? A Intentona, ela foi um putsch, foi uma tremenda besteira, vamos dizer assim, que fez parte de uma onda de tentativas de tomada de poder pelos comunistas no mundo, como aconteceu com o levante de Cantão em Xangai, etc. Foi logo depois, na China. Mas 37 não. 37 foi um golpe dentro do golpe, em que se fez um plano falso, que foi plano até o Malufini, plano Cohen, e para que isso ocorresse, inclusive, se concedeu anistia, porque os caras de 35 estavam presos. Aí o Macedo Soares, que foi ministro da Justiça, deu uma anistia, a famosa macedada, soltou os caras para poder dizer que estavam preparando um golpe. Porque senão como é que ia ter um golpe comunista se os caras estavam presos? Azedo, mas assim, eu queria concentrar na questão assim, da intenção do líder. Mas para todo mundo, não deu pro Prestes, né? Mas assim, na intenção do líder, porque assim, fazer essa comparação, Bolsonaro, 37, a gente ainda está em 37, a gente vai chegar a 64 também, mas intenção do líder em 37 durante o período, né? É um período também recheado de ditaduras no mundo inteiro. A Europa toda estava toda sob ditadura. A gente às vezes tem uma crítica anacrônica à falta de democracia naquele período, mas não existia naquela época essa concepção de democracia que a gente tem hoje. Essa observação sua é importante por quê? Porque todos aqueles governos do leste europeu, que depois viraram países da cortina de ferro, da chamada... eles todos tinham governos fascistas. Bulgária, Áustria, depois que incorporada, Tchecoslováquia, Hungria. A Polônia, os caras dividiram, né, entre a Alemanha e a Rússia. Então você tinha Romênia. Você tem uma tradição de autoritária fascista no leste europeu por trás desses governos autoritários que nós temos hoje. Historicamente, você tem um fio condutor aí. Sim. A questão isso que você está falando é verdade, mas é a influência do nazismo, da Alemanha, da grande Alemanha, e do fascismo no mundo, inclusive no Brasil. Sim, mas há controvérsia também em relação o quão longe foi essa influência, porque tem gente que diz que foi uma influência, sobretudo pragmática, para fazer esse comércio com a Alemanha até o limite da pressão dos Estados Unidos para trazer a siderurgia nacional. Isso aí foi a maior jogada diplomática do século, não? Isso aí é engenharia de obra feita. Peraí. Porque é o seguinte, o Getúlio... Ele parou quando esgotou, ué. O Getúlio só entra na guerra... Ele só entra na guerra... ele termina o comércio, 42. Ele só entra na guerra porque uma ala do governo, liderada pelo Amaral Peixoto, que era genro dele, com apoio da Alzira Vargas e da viúva, né, do Amaral Peixoto, e o Oswaldo Aranha se articulam com os americanos e fazem uma aliança, inclusive, com os comunistas, para começar a campanha para o Brasil entrar na guerra. Sim. É a época que se realiza, por exemplo... Ninguém acreditava nisso. A Conferência da Mantiqueira, que reorganizou o PCB, foi em 43.
Se você pegar a lista dos voluntários que participaram da FEB, principalmente entre universitários, judeus, quantidade de comunista Muito ali comunista. é impressionante. Malina mesmo. Malina era herói de guerra, ele tinha cruz de combate de primeira classe. Herói de Montese, da tomada de Montese. Então, é uma coisa que houve uma luta dentro do governo. O Góes Monteiro era aliado. O Filinto Miller era aliado. Sim, sim. Nosso Filinto, totalmente. Sim. Então, é do eixo. Sim, aliado do eixo. Sim. Vamos supor, fazer um cenário, né? Se vovó tivesse barba, era vovô, né? Mas vamos supor que eles tivessem conseguido invadir a Inglaterra. A Alemanha. Quanto tempo os Estados Unidos levaram para entrar na guerra? Sim, demorou Entendeu? muito, demorou então, muito. o Brasil, só depois que os Estados Unidos entram na guerra, é que o Brasil... Mas é porque garantiu, assim, Não, mas queria fazer negociação. parte dos esforços pós-guerra também. Eu acho que é um pouco de clarividência do líder também. Não, mas assim, se não tivesse virado o jogo, né, em 42, já foi acho que foi o ano mais importante para a guerra em si, para determinar. Talvez se não tivesse virado o jogo, talvez Getúlio tivesse continuado com a Alemanha. Mas é que eu tô... Não, você não acredita, você conheceu ele, conversou com ele. Não, você dormiu, o que eu tô querendo sonhou dizer, com a gente ele. já viu um contexto mundial em que o posicionamento do governo Getúlio, ele se deu em razão dessa mudança na correlação de força na guerra. Muito mais do que das convicções democráticas do Getúlio. Porque, veja bem, o que é o castilismo? O castilismo é uma corrente positivista da política brasileira que defende a ditadura. Sim, é uma corrente antiga, né? Que lá no 1900... Tá vivíssima. Entendeu? Que defende a ditadura, que o ditador, um governante forte... Porque o povo não sabe votar. Sim, eu nem falo das convicções estritamente democráticas, mas pelo pragmatismo mesmo de até trazer a industrialização para o Brasil. Mas assim, vamos tentar focar na questão das intenções do líder. Assim, comparar as intenções de um Getúlio de 37 com o Bolsonaro, o cara estava fazendo comparando o Bolsonaro, o Getúlio. Eu tô assim, eu acho um erro você ver a conjuntura só pelo Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro pode virar até um estorvo para um determinado projeto. Tá? O Bolsonaro, eu estava fazendo a comparação do regime. Eu acho que o que nós estamos tendo aqui não é igual, mas a gente não pode subestimar como é que ele pode evoluir. Por exemplo, quando você tem a Revolução de 30... ela não foi feita para criar o Estado Novo. O Estado Novo só surge em 37. Né? A primeira reação à Revolução de 30 foi em 32, a Revolução Constitucionalista de 32, que foi uma reação liberal ao governo do Getúlio. Ali era o castilismo. Mas a concepção do castilismo era de uma ditadura. Então, a concepção que o Bolsonaro tem, aquele grupo de militares que em torno dele, é de que o regime ideal é um regime militar que a gente viveu antes e que eles idealizam também, eles fantasiam, porque aquele êxito que eles têm na cabeça é imaginário, é típico do pensamento reacionário. Tá? Então são coisas que eu estou me referindo aqui ao ambiente político geral, as características do governo e tal. Que no caso de 37 resultaram no Estado Novo, que era uma ditadura fascista. E que no regime militar, depois do golpe de 64, em 68, com as 5, vira uma ditadura fascista. Ok? Nós não temos isso no Brasil hoje. Mas nós temos um ambiente que, se a gente não tomar cuidado, pode derivar para isso. Isso é uma coisa. A outra coisa que você perguntou, compare os presidentes. Aí eu tenho duas comparações a fazer. O Jânio Quadros. O Jânio Quadros, que fez a renúncia dele, só à beira da morte ele confessou que ele imaginava que voltaria com o apoio das Forças Armadas e do povo para o poder. Ele não esperava que os caras dessem um tchau para eles. Né? Ele não esperava isso. Na renúncia dele, foi um governo translocado que durou muito pouco. Né? Durou até
agosto, né? 25 de agosto. Foram 7 meses, né? 6 ou 7 ou 8 meses, né? Foi 25, né? Foi um dia depois do aniversário de morte. Foi um dia depois. Foi tudo pensando do suicídio. Dia do soldado. Dia do soldado. E o caso do Collor de Mello, que por uma série de razões, né, fez um governo também descolado das forças políticas, se isolou politicamente, tal, que são os casos mais parecidos com o Bolsonaro. Mas em termos de narrativa política, não tem nenhum paralelo. Entendeu? Porque ele tem um pensamento reacionário. O que é o... A gente estudou muitas revoluções. Nós não estudamos a reação a elas. Estudamos muito pouco a reação a elas. A coisa mais elaborada, mais sofisticada que existe com relação a isso, na literatura política clássica, é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte de Marx. É o que existe de mais sofisticado, elaborado, que é uma grande reportagem política, no fundo, né? Mas hoje você já tem estudos sobre isso, né? Você já tem estudos sobre isso. Então, a característica principal do pensamento reacionário é a ideia de que você tem um passado glorioso que serve de espelho e para a qual você deveria voltar. Esse passado ele não existe, ele é imaginário. Entendeu? Quando o Bolsonaro fala do regime militar, ele fala de um regime que não existiu, porque ele idealiza aquilo, não é como ele falou. Sim. Entendeu? Não é como ele falou. Então, e as pessoas também, essas pessoas que ficam defendendo intervenção militar e tal. Então, essa é uma coisa que precisa ser estudada, ser considerada. Nós não vivemos um governo assim. Né? Nós tivemos um governo com essas características antes, desde a redemocratização? Não, é a primeira vez que nós temos um governo assim. Eu queria fazer um paralelo histórico em relação à reação a essas tomadas de poder, etc., né? O seu caso pessoal. Você falou que frequentou com a sua mãe a marcha dos 100 mil, né? É assim que o governo... Como é que você sabe disso? Eu estava lendo algumas coisas. A gente faz uma pesquisa. Então, assim, era uma reação ao AI-5 também, né? A morte do... O AI-5 veio depois? O AI-5 veio depois. Veio depois, em relação à morte do garoto da Uni, né? Isso aí é o seguinte, eu era adolescente, quer dizer, não era adolescente, mas eu estava no começo assim, era muito jovem, né? E meu pai tinha muito medo, por causa das relações familiares, né? Ele era comunista, meu pai, minha mãe também foi. Ele tinha muito medo que eu fosse para o negócio da luta armada. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele meio que ficava me monitorando, entendeu? Então, por exemplo, a passeata o enterro do Edson Luiz. Eu fui no enterro do Edson Luiz. Fui com meu tio. Meu tio era líder jornalista, era do sindicato, da ABI e tal, e eu fui com ele. E na passeata dos 100 mil, ele falou para minha mãe comigo. Eu fui com a minha mãe. Qual que era a composição de coalizão que se vislumbrava ali em 68, que a do 100 mil não era só gente de esquerda radical, era todo mundo, assim, boa parte da sociedade, né? E qual que é a relação que pode ser feita com esse chamado para o pessoal ir para a rua no dia 12 de setembro, que está causando uma enorme celeuma na internet? Tem muita gente que está de fora disso e está criticando muito essa possível união entre liberais, né, pessoal do MBL, pessoal do Novo, com trabalhistas, né? Convidaram inclusive o Ciro Gomes, parece que vai, convidaram gente da Marina Silva, gente de vários partidos, PSOL, gente do PSOL vai. Então, assim, mas aí tem muitas pessoas criticando essa adesão a esse movimento. Como é que a gente relaciona esses 100 mil lá, que tinham também grupos que a esquerda estava querendo fazer uma aliança tática ali para tentar derrubar o regime, com esse grupo que quer o impeachment? Olha só, assim, eu era muito garoto, né? Então, assim, eu não tinha nem de longe essa capacidade que eu tenho hoje de analisar a situação.
Então, assim, por que eu entrei naquele negócio? Eu entrei naquele negócio porque eu estava no centro da cidade, quando teve o quebra-quebra no MEC, e que a polícia para lá, os caras fazendo agitação, aquela movimentação toda de estudante e tal, eu entrei no meio. Eu ouvi as conversas em casa, a minha formação era essa, né? Eu entrei naquilo e cheguei em casa comentando. Aquilo chamou a atenção dos meus pais e eles ficaram preocupados de eu ir acabar recrutado para ir para a luta armada e tal. Então eles passaram a ficar me monitorando, me acompanhando. Então eu participei disso. Agora, o que me marcou como experiência vivida naquela época que tem a ver com isso que nós estamos conversando e que hoje, obviamente, eu tenho uma visão mais sofisticada, elaborada sobre aquilo. O seguinte episódio, estávamos na passeata do enterro do Edson Luiz, quando passamos em frente ao consulado americano, um cara pegou a pedra para jogar no fuzileiro naval que estava fazendo a guarda do consulado. Yankee, go home, não sei o quê. Meu tio foi lá e, segurou o cara, tomou a pedra dele, chamou ele de provocador, teve um maior bate-boca entre eles e tal. Então aquilo foi uma coisa marcante para mim, porque estava ali o conflito, né? Entre a coisa pacífica e a armada. E o enfrentamento armado. E as palavras de ordem. Porque o pessoal do Partidão gritava o povo unido jamais será vencido, e o pessoal que já estava na luta armada dizia só o povo armado derruba a ditadura. Isso era gritado no enterro do Edson Luiz. Isso era gritado na passeata dos 100 mil. Já havia a divisão, entendeu? E hoje, como é que você compreende essa divisão? O que você acha disso? Você acha que é suficiente para ir empurrando? Eu acho que é um fio condutor nisso aí, porque, vamos dizer assim, as velhas lideranças que são originárias daquela época, elas continuam tendo divergências de concepção e tal, etc. Mas o fator determinante não é esse. O fator determinante é que existe uma radicalização política onde há, para usar um conceito da velha dialética, né? Onde há uma unidade dos contrários, que é o quê? O radicalismo do Bolsonaro alimenta o radicalismo da esquerda e a candidatura do Lula. E o Lula está em vantagem. Né? Então, esses setores ligados ao Lula acham que se o Bolsonaro se enfraquecer demais ou se ele for destituído, surgirá um candidato conservador, capaz de atrair esses votos que são anti-Lula, para uma candidatura de centro, que não consegue se viabilizar porque o espaço está muito restrito e o centro é muito dividido também. Então, esses setores veem essa manifestação convocada por esse conjunto de forças de centro, principalmente forças de natureza liberal, como uma ameaça à candidatura do Lula. E aí eles boicotam a manifestação. É isso. É isso. Ô, Azedo, você acha que... Duas perguntas. Você acha que existe mesmo uma esquerda radical no Brasil e ela é representada pelo PT? Eu digo o seguinte, porque muita gente não considera o PT mais nem de esquerda. Diz que o PT é um partido liberal. Então, assim, qual é a verdade aí? Ou é extrema esquerda ou é liberal? Quem é o PT hoje no jogo? Porque alguém tá errado. Olha só, no 18 Brumário, o Marx constrói alguns conceitos, né? Um deles é o do bonapartismo, a origem da expressão bonapartismo vem lá, do 18 Brumário. Uma outra expressão que vem de lá é o chamado cretinismo parlamentar, tá certo? Que eu não vou nominar, mas que está aí, vivíssimo e tal, vem lá do Marx, porque ele acompanha a movimentação na Assembleia Francesa, né? O deslocamento, do posicionamento dos partidos, do apoio da burguesia francesa, dos setores mais radicais para os mais moderados, até chegar no mais conservador e fazer a restauração, né? E que ele fala que é uma grande farsa, porque você faz uma restauração monárquica, mas a França, a Revolução Burguesa já tinha acontecido. A França já era um país capitalista. Então era uma grande farsa você querer voltar atrás naquilo, né? Ele faz essa referência. Então, assim, existe um outro conceito que ele define ali, que é o transformismo,
que está associado ao chamado cretinismo parlamentar, que é o quê? Você tem uma determinada força política constituída para representar determinados interesses de classe e que, a partir do momento que chega no poder, ela passa a representar outros interesses. Né? Isso é típico da política brasileira desde o Império. Não se dizia que todo Luzia, que eram os liberais, não há nada mais era um Saquarema no poder, né? Que era um conservador. Né? Sim. Nada mais conservador do que um liberal no poder. Né? Isso mas vem lá do Império, da política no Império. O Brasil que é o transformismo. É o transformismo brasileiro, é isso, na política de conciliação. Agora, na questão do PT, você precisa levar em conta as características do PT. Quer dizer, o PT surge como um grande partido operário. Sim. Né? Em que vamos dizer assim, o setor, a classe operária tradicional, principalmente os metalúrgicos, tinham hegemonia no partido. Com o decorrer do tempo, as mudanças que foram ocorrendo, isso também foi mudando. Né? Os sindicalistas viraram políticos como os outros, né? A composição do partido se alterou, o partido no poder cooptou as lideranças da sociedade civil, ela se desorganizou, se desestruturou, e o partido acabou abduzido pelas práticas políticas tradicionais e tal. E acabou, deu no que deu. Né? Sim. Deu no que deu. Então, o que o PT era antes, ele não é mais o que era hoje. Mas o PT continua sendo uma força política muito importante no Brasil. O que a força do PT é a sua militância, sim. que tem uma história, que tem uma experiência vivida de luta, que está resistindo ao que está acontecendo aí, né? E que não tem, em sua maioria, a ver com muita coisa que aconteceu de errado também. No governo. A dificuldade de conseguir uma autocrítica do PT é que não é todo mundo que participou da roubalheira no governo. Essa que é a verdade, entendeu? Então, assim, se exigir que um militante... Uma vez eu estava na praia tomando cerveja, aí chegou um amigo meu e disse assim, pô, Azedo, que maluquice é essa? Eu digo, o que houve, cara? Como é que vocês vão derrubar um avião coreano? Eu digo, rapaz, você tá doido, cara? Os caras derrubam um avião lá e você vem querer cobrar de mim, pô. Pô, eu vou reclamar lá. Aí eu levei pra gozação, né? Entendeu? Então, assim, o cara veio cobrar de mim, mas eu não tinha nada a ver com aquilo, entendeu? Então, a mesma coisa com o militante do PT, que não participou de coisa errada nenhuma, que estava ali, no dia a dia, ali, fazendo o trabalho dele e tal. Papapá. Esse militante não vai fazer autocrítica, ele vai cobrar dos seus dirigentes, que até os que se envolveram e tal, que façam. Mas ele não vai cobrar, não vai fazer. Por que ele vai fazer? Ou seja, então essa história de extremismo é conversa de alguns setores da imprensa. Você tem organizações que são mais radicais, o próprio PSOL, né, tem uma postura mais radical. Estão falando que está na hora da gente acabar. É o quintal do Natalzinho aqui, ó. Cachorrada participando. Mas você não tem uma força política que se disponha, por exemplo, a ir para o enfrentamento armado com essas bandas aí de milicianos que o Bolsonaro arregimenta. Não existe isso no Brasil. Essa coisa de que existe uma ameaça comunista, de que o PT é comunista, isso tudo é conversa fiada, entendeu? Até porque os comunistas que eram comunistas mesmo, eles já têm uma outra concepção completamente diferente. Tá? Agora né? Agora você pode fazer aquela pergunta. Lá, não, desculpa, Lívia, você vai fazer. É porque é um gancho. É um gancho fundamental. A armadilha que você tinha para mim. Como que esses egressos do comunismo, lembrando aí a sua origem novamente, 1922 vai fazer 100 anos, no ano que vem, partido super importante. Nos anos 90 se transformou no PPS. Se transformou, então, no Cidadania e, nessa semana, escolheram, né, como pré-candidato à presidência da República, Alessandro Vieira, que
assim, não tem absolutamente nada a ver com essa turma. É um lavajatista, assim, vamos, assim, com muito respeito, né, um ótimo político recente aí que está brilhando na CPI, mas tem essa questão muito ligada ao Lava Jato, ao moralismo na política, e em economia é bastante liberal também. Como é que casa isso? É água e óleo? Aí nós vamos voltar ao começo da discussão, né? Bom, primeiro eu vou contar uma história que uma vez eu fui secretário de comunicação em Vitória, e eu fui dar uma entrevista na televisão, um programa de televisão, e o cara, na verdade, era uma armadilha para mim, né? Então a primeira pergunta que o cara fez foi o seguinte: Azedo, como é que você, um comunista, secretário de comunicação, explica o fim do socialismo na União Soviética e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu virei para ele: olha, primeiro, o comunismo acabou. E não foi minha culpa. Foi culpa minha. Então, acho que você tem que ver a coisa sob uma outra perspectiva, né? Aí esse assunto morreu ali, né? Porque eu falei que o comunismo acabou, né? Então, eu até uso uma expressão, dizendo assim, que o que você tem de comunista hoje no mundo é uma alma penada. Entendeu? Porque o comunismo acabou e o ser comunista continua existindo, perdido no tempo e no espaço, né? Ele é uma alma penada. Então, você tem que considerar isso. Portanto, a alma penada, só quem acredita em alma penada é que tem medo de alma penada, tá certo? Então, essa é a primeira questão. A segunda é a seguinte: o cidadania, ele é fruto de um processo de mudanças que vem sendo promovida pelo Roberto Freire, sob a liderança que teve dele. Aqui um abraço para ele. A gente sob a liderança dele, desde a mudança de PCB para PPS, mas ele tem características muito diferentes, porque ele incorporou uma série de lideranças ligadas a esses movimentos cívicos que têm uma formação liberal. E em função do fato de que a agenda liberal ficou órfã. Já falei sobre isso aqui. Sim. Ela ficou órfã. Verdade. Você falou em comunista, tá vendo? O cachorro começou a latir. Então ela ficou órfã. Então é uma coisa que tem seu sentido, né? Porque a agenda liberal clássica é a agenda dos direitos do homem. Sim. A agenda dos direitos humanos. Então é uma coisa que tem a ver com a realidade que nós estamos vivendo. A outra questão que você tem que levar em conta também é que ninguém tem uma nova síntese teórica. Ninguém tem. Ninguém Por tem, exemplo, verdade. quando na reunião do Comitê Central do PCB, que decidiu fazer a mudança de nome, o Malina, que era judeu, de vez em quando ele tirava as passagens bíblicas da cartola, porque ele ficou preso 2 anos, só podia ler a Bíblia. Então ele conhecia a Bíblia de trás para frente, tanto quanto qualquer pastor evangélico, talvez até mais desses aí. E ele tirava uns coelhos da cartola citando a Bíblia. Então ele cita assim, a travessia do deserto, em que ele dizia que os judeus, nessa passagem, né, por terem Abraão, né, dizer que os judeus, por terem sido escravos, não tinham cabeça para construir uma sociedade livre. Então ele diz nessa reunião, ele disse: olha, nós não temos capacidade, massa crítica, para produzir uma nova síntese teórica. Preciso que uma outra geração de lideranças e dirigentes políticos façam isso. O que a gente pode fazer é preservar a nossa cultura aliancista, a nossa história, a nossa trajetória, a nossa política de frente única. Mas a síntese teórica vai ter que ser produzida ainda. Ele falou isso lá atrás, quando foi feita na última reunião do Comitê Central do PCB. Esse problema persiste, quer dizer, essa junção de correntes que já na época do PPS você tinha pessoas ligadas ao Partido Humanista, ao Partido Socialista,
essa junção de ex-comunistas, socialistas, social-democratas, humanistas, liberais, que é um mosaico que compõe essas vertentes que estão hoje no Cidadania, entre as quais a representada pelo Alessandro Vieira, que é ligado ao Livres, é um dos dirigentes do Acredito. Acredito. Né? Essa vertente que acende, né, como uma cara do próprio Cidadania, porque a candidatura dele vai dar uma identidade para o Cidadania, isso é um caldeirão que vai ter que produzir uma nova síntese programática. A própria candidatura dele vai exigir que isso seja feito. Né? E aí essas divergências que existem dentro do Cidadania, elas vão ter que se resolver de uma maneira ou de outra. Né? Elas podem se resolver com um programa comum, uma série de pontos de consenso, o que deixa margem para muitas divergências, ou pode se resolver produzindo mesmo uma nova síntese. Um novo projeto para o desenvolvimento brasileiro, que também é uma coisa que está em aberto, porque o modelo desenvolvimentista histórico, tanto social-democrata quanto da esquerda nacionalista, ele se esgotou no Brasil. Essa crise não está aí à toa. Sim. Né? Então é um problema que está posto para todas as forças políticas. Vai ter agora, semana que vem, um evento organizado pelas fundações do MDB, do PSDB, do DEM e do Cidadania, com Fernando Henrique, Sarney, Temer e os presidentes dos partidos. A abertura vai ser o Jobim, que vai apresentar, vai fazer uma conferência sobre a crise institucional que nós estamos vivendo. Ele foi ministro da Defesa, presidente Supremo e uma pessoa muito importante na Constituinte. Vai ser já uma discussão, quer dizer, esse campo político de centro-esquerda, ele precisa que tanto os setores liberais quanto os setores social-democratas cheguem a um denominador comum para encontrar uma saída para isso, porque senão vamos supor que não haja alteração nenhuma, o Lula ganha a eleição, que é o cenário principal hoje. Você acha que o Bolsonaro morreu? E que essas forças que o apoiam, esses setores que o apoiam, vão se conformar com isso? Sim. Desaparecer de um lado para o outro? Não vão. É aquilo que eu falei, a unidade dos contrários. A gente precisa produzir uma nova síntese. E isso é difícil, não é fácil. Entendi. Por causa das mudanças que estão ocorrendo no mundo. Essas divergências que existem, elas não saem da cabeça das pessoas. Elas saem das contradições do processo econômico, das condições sociais da população. Agora eu precisava de um gole d'água. Vamos pegar. Vou dar só um exemplo. Essa questão das pessoas se armarem. Né, das pessoas se armarem. Todas as instituições responsáveis, a igreja, a OAB, os partidos políticos mais importantes, os meios de comunicação, todo mundo é contra a venda indiscriminada de armas. Quando se fez o plebiscito, o povo votou a favor. E esse pessoal da bancada da bala, da qual o Bolsonaro faz parte, ganhou o plebiscito. Não é à toa que ele fica falando que tem que comprar fuzil, não sei o que e tal. Por que isso acontece? A gente sabe que esse negócio está errado. Porque as ideias errôneas, elas não existem na cabeça das pessoas apenas. Elas são resultantes da realidade social que as pessoas vivem. Se você não conseguir mudar a realidade social, você não consegue resolver isso na cabeça das pessoas comuns. E o problema que nós temos é que o cotidiano das pessoas é violento, a insegurança é muito grande. Então, o sujeito, não é que o sujeito vai ter uma arma, vai comprar uma arma. O sujeito não quer abrir mão do direito de ter uma arma se precisar ter. Entendeu? Isso que forma a maioria. Agora, essa maioria que se forma legitima os caras malucos que são tarados por arma. Sim. Entendeu? Tarados por arma, que ficam aí. O que se disseminou de clubes de tiro pelo Brasil afora, esses clubes de tiro são milícias bolsonaristas, ali, em sua maioria.
Isso é um problema que está sendo criado, que vai ser difícil resolver. Vamos ver se agora o Supremo, nesse julgamento que vai haver, dá um basta. Porque nós estamos, na concepção nossa, isso vem lá do Leviatã, não é uma coisa, vem de Hobbes, né? O Estado não pode abrir mão do monopólio da violência, senão ela se dissemina na sociedade. E aí, enfim, vira Iraque, vira Síria, vira a Itália dos anos 20. Itália dos anos 20. Enfim, é uma questão grave. E a pergunta que você queria fazer? Não, tá ótimo. Respondeu bem. Ele convenceu, ele me convenceu. Convenceu. Eu vou falar para você o seguinte, como é que você perguntou como é que você consegue ser quem você é e ser colunista do Correio Brasiliense. Isso eu não perguntei, mas eu ia perguntar. Eu sei. Você tem que me deixar falar, pelo amor de Deus. Dá uma água aqui pra ele, gente, pelo amor de Deus. Não, eu quero o Azedo toda semana aqui, gente. Não, porque, calma, depois que terminar aqui, a gente conversa mais com ele. Espera. Olha, o João Saldanha resolvi isso muito bem, porque ele escrevia sobre esporte. Eu escrevo sobre política. Então é mais complicado. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso procurando afastar o meu interesse imediato da análise da compreensão do processo. Por sorte minha, eu estudei Ciências Sociais na UF. Então, em Sociologia 1, você estuda os funcionalistas, do Durkheim. E ali é a gênese, né, da sociologia. E ali você aprende a definir o que é o fato social, certo? E o fato social é externo ao observador. Eu tenho que levar em conta isso. Então, quando eu estou escrevendo uma coluna, eu vou usar toda a experiência, todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu li, todas as informações, todas as relações, para analisar o que está acontecendo, mas eu tenho que me distanciar do meu interesse imediato. Porque senão eu vou fazer uma análise errada do que está acontecendo. A partir disso aí, eu depois posso até tomar a minha posição. Né? Sim. Mas você é neutro? Não sou neutro. Mas não é isso. Mas eu procuro lidar e discutir as coisas com a maior objetividade possível. Por quê? Porque o sujeito só vai esquecer quem é que está por trás daquilo ali, se ele se convencer com o que está escrito ali, se ele achar que o que está escrito ali é aquilo mesmo. É verdade. Entendeu? Se ele achar que não é, ele vai dizer, não, o cara está escrevendo isso, porque... E as pessoas percebem, a gente acha que não, mas as pessoas percebem. Ele está interessado aqui, está interessado ali, está entendendo? Eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. Se eu partidarizar a coluna, no dia seguinte eu estou demitido por justa causa. Entendeu? Então, é uma situação difícil. Aí muita gente, existe muito preconceito com relação se criou uma cultura, né, na imprensa, de um modo geral, que o jornalista ele não pode ter nenhum tipo de vínculo político. Isso é falso. Todo mundo tem suas relações políticas, né? Não assumidas, né? Mas todo mundo tem. Eu acho que não existe no meio do jornalismo político, eu não conheço. Todo mundo tem lá um pezinho em algum lugar, entendeu? O importante é o sujeito ter equilíbrio. É não ser deselegante, é tratar com respeito, né, as pessoas. Assim, você pode ver, eu critico o Bolsonaro um dia assim, outro também, porque é difícil não fazer isso. Ele te obriga. Ele me obriga. Por exemplo, no dia da independência... E eu disse assim, não aguento mais escrever contra o Bolsonaro. Eu realmente não estava aguentando mais falar do 7 de setembro. Eu não aguentava mais falar. Eu disse, vou fazer uma coluna sem citar o Bolsonaro. Aí eu fiz uma coluna sobre o 7 de setembro, chamada Invenção do Brasileiro, que eu consegui fazer uma coluna com muita dificuldade, sem citar o Bolsonaro, mas sabendo que ele ia aprontar no 7 de setembro. Tem uns 3 meses que eu estou falando isso. Esse cara vai aprontar no 7 de setembro, vai aprontar no 7 de setembro. Então, assim, isso é difícil, mas não é impossível. Né? Se você procura tratar os fatos de forma desinteressada, né? Não é desinteressada. Pessoalmente desinteressada. Não é desinteressada. É você
tratar as coisas como elas são. Isso aqui é fundamental. Tem uma coisa de humildade nisso também, né? Você saber que, tipo, a sua opinião não é maior do que o fato, né? E Importante. Assim, para os mais empedernidos, revolucionários, que às vezes nem veem com bons olhos o que eu escrevo, porque eu estou num jornal burguês, né? Trabalho para a imprensa burguesa, sadia e honesta, né? Eu só lembro uma frase do Lenin. Ele dizia assim: a verdade é revolucionária. Ponto. Se você escrever o que é a verdade, se você descrever a verdade, você está cumprindo o seu papel de jornalista, de profissional de comunicação. E não precisa mais que isso. Não precisa xingar a mãe de ninguém, não precisa fazer discursos revolucionários, baluartista, ser deselegante, nada disso. Basta você procurar interpretar o que realmente está acontecendo, andar 1, 2 casas na frente e deixar que os leitores tirem as suas próprias conclusões. Se você for prestar atenção, na maioria das minhas colunas, elas chamam entrelinhas, né? Entrelinhas, isso. Na maioria das minhas colunas, as principais conclusões, elas estão implícitas. Quem tira a conclusão é quem leu a coluna. Eu faço o meu objetivo com a coluna é mexer com a cabeça das pessoas a partir dos dados da realidade, para que as pessoas comecem a refletir, a pensar, a compreender melhor a política dentro das limitações que eu tenho também, porque eu tenho as minhas limitações, eu erro, né? As minhas informações não são... não posso dizer que elas estão sempre absolutamente rigorosas, mas eu me esforço para que elas sejam fiéis aos fatos. E assim eu vou sobrevivendo. Com ótimas colunas. Não, eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu queria fazer uma observação, que a gente estava falando sobre uma coisa há alguns minutos, que é o seguinte: eu não concordo com a ideia de que a gente pode fazer uma avaliação de um político baseado nas intenções, né? Porque senão, por exemplo, você vai escrever um livro de história, aí você vai escrever um livro sobre os fatos, depois você tem que fazer um apêndice, tipo, essas foram as intenções. E no caso do Bolsonaro, para ele não ficar mal na fita, esse apêndice ia acabar sendo maior do que o próprio livro, né? Sim. De tanta coisa que ele ia ter que justificar. Mas a pergunta é a seguinte, Azedo, você acabou de falar que você não aguenta mais falar do 7 de setembro, só que vários ouvintes fiéis, eles me mandaram mensagem dizendo: Lívia, o que aconteceu? Nossa, o que aconteceu? Tal. E assim, se eu tô aqui com você, eu não vou falar o que aconteceu. Eu vou pedir para você, na sua opinião, dizer o que foi o 7 de setembro de 2021 para o Brasil. Olha, o 7 de setembro foi... Deixa eu te falar, assim... os fatos são esses, todo mundo acompanhou, né? Eu acho que o Bolsonaro ali, ele quis dar uma demonstração de força e deu. Tinha muita gente. Não vai ser fácil no dia 12 ter mais gente do que no 7 de setembro. Ele passou 2 meses preparando aquilo, mobilizou mundos e fundos, cometeu vários crimes eleitorais, campanha antecipada, abuso de poder econômico, caixa 2, porque tem vídeos de gente recebendo R$100 por cabeça dentro do ônibus para participar da manifestação. Tem um monte de coisa errada ali, né? Agora, nessa manifestação, se ele tivesse lido o manifesto que ele fez depois com o Michel Temer, ele teria reinventado o governo dele. Sim. Tá? Mas ele fez tudo ao contrário. Ele falou um monte de besteira, foi para cima do Supremo, ele se isolou mais. Eu, inclusive, tinha feito uma coluna falando que quanto maior fosse a manifestação, maior seria a estabilidade política que ela criaria. E foi o que aconteceu na quarta-feira. Bolsa despencou, dólar disparou, ele se isolou completamente. Aí caiu a ficha naquele Estado-Maior que ele tem ali, principalmente aqueles generais e tal, de que eles tinham feito uma tremenda besteira, precisava voltar atrás. Que é onde entra em cena o Michel Temer, que faz a ponte com Alexandre de Moraes e tal. Então houve aquilo. Nunca houve nenhuma possibilidade
das Forças Armadas aderirem àquilo para dar um golpe no Estado. Não houve. Pelo que eu tenho de informações, o Exército estava de prontidão, acompanhando tudo, em sintonia com a Secretaria de Segurança e preparado para intervir, se solicitado, para garantia da lei e da ordem, ou seja, para proteger o Supremo de qualquer invasão. Essa que é a realidade. Então, assim, não havia a menor condição do Bolsonaro dar um golpe de Estado no 7 de setembro. Isso o comando aqui do Planalto, né? Do Planalto, comando do Planalto. Aí você fala assim, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque houve um almoço da cúpula da redação do Correio Brasiliense com o comandante do militar do Planalto na quarta-feira. E nesse almoço eles perguntaram sobre o 7 de setembro, ele disse, não, nós estamos acompanhando, estamos monitorando, não há a menor intenção nossa de participar. A única providência que nós vamos tomar é manter as tropas de prontidão para a eventualidade da necessidade de garantir a lei e a ordem. Pronto. Então não havia essa possibilidade de golpe. Agora, eu não considero o Bolsonaro um cara normal. Eu acho que ele é um cara surtado. É um caso de psicótico. Assim, eu falo sinceramente, eu não vou me surpreender se um dia desse aí ele pirar de vez e sair do Alvorada numa camisa de força, não. Eu não vou me surpreender. Entendeu? Eu não vou, juro por Deus, não vou me surpreender. Porque o comportamento dele não é normal, não é racional. Aí você vai dizer assim, mas existe racionalidade no governo? Claro que existe. Existe um governo, ele tem assessoria, mas ele é incontrolável. Ele é incontrolável. Tá? E quando ele vê aquela multidão fanática lá, gritando mito, 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 ele vira super-homem, entendeu? Não sei porque se ele toma algum remédio, o que acontece, entendeu? Mas a realidade é essa. Depois ele entra em depressão. Sim. Né? É uma coisa assim, tipo super-homem Clark Kent, né? Ele vira super-homem e depois vira Clark Kent. Boa. Sabe? O comportamento dele é mais ou menos o comportamento. É óbvio que eu não estou dizendo que é isso, tá? Mas quando você estuda as dependências químicas, né, o caso, por exemplo, do cocainômano, né? Ele é assim. Ele entra em euforia, né? Cheira, entra em euforia e depois depressão, né? Entra em depressão. Então, assim, a sensação que eu tenho é que ele é um cara assim, que ele entra em um estado de euforia e depois cai em depressão. E o comportamento dele oscila nesse campo. Há razões dessas, eu não sei se é algum remédio que ele toma, se é porque ele é pirado mesmo, eu não sei o que acontece, mas eu sei que ele não é um sujeito que se comporta dentro dos padrões normais. Por isso ele surpreende. E o impeachment, Azedo? Você acha que tem alguma possibilidade? Olha, eu não acredito no impeachment, tá? Não porque não existam motivos para o impeachment. Há de sobra. Né? Há de sobra. Eu não acredito no impeachment por 3 razões. Primeiro, porque ele ainda tem uma popularidade muito grande. Você imagina que o Congresso aprovaria o impeachment dele com aquela multidão do 7 de setembro, uivando na Praça dos Três Poderes, na Esplanada? Eu não acredito. Então, o primeiro dado é esse, ele tem uma base ainda muito grande. Segundo, porque as forças políticas que poderiam ser determinantes para o impeachment não aderiram ao impeachment. O impeachment só sai se o Centrão quiser. Se o Centrão quiser. Se o PT quiser também. Eu acho que os militares não vão se meter num negócio desse. Mas o PT não consegue voto para... Eu acho que os militares não... Esses generais da ativa assistiriam isso docemente constrangidos, porque se houver o impeachment e o Mourão assumir... Está tranquilo. Está tranquilo para eles. Tá?
Então, eu não acredito nisso. Né? E porque o PT é contra o impeachment. Por que é contra? Pelo aquilo que eu já falei antes. O PT acha que se tirar o Bolsonaro vai surgir um candidato Com mais força. com mais força, que vai ganhar o centro, e aí o Lula perde a eleição. Porque o sentimento antilulista vai encontrar um caminho. Hoje, quem era contra o Lula e votou no Bolsonaro porque era contra o Lula, hoje está tão revoltado com o Bolsonaro que é capaz de votar no Lula para tirar o Bolsonaro. Então, o PT não quer mudar essa situação. E é lógico, é uma coisa lógica, óbvia, né? Agora, existe a narrativa do impeachment, existem as cobranças em relação ao Centrão, em relação ao MDB, em relação ao PT, de quem defende o impeachment. Isso tudo faz parte da luta política e do embate político. Por exemplo, o Roberto Freire, presidente de Cidadania, né? Ele defende o impeachment. Ele acha que está na hora do impeachment, que tem que tirar, que não pode correr o risco de deixar o Bolsonaro até as eleições, porque ele vai embananar as eleições, ele vai tentar dar um golpe, ele vai usar a truculência desses militantes que ele tem contra a oposição, etc. e tal, é tudo verdade. Né? Mas na minha avaliação, não vai ocorrer o impeachment. Quer dizer que eu vou adivinhar o que vai acontecer? Não. Eu estou analisando a situação hoje. Né? Se o país colapsar economicamente, o impeachment sai. Porque aí ninguém vai segurar a mão dele, entendeu? Vão tirar ele rapidinho. E esse enfraquecimento dele se deu agora muito em função do fato de que ele perdeu o controle da economia. Ele está criando uma instabilidade econômica terrível. Muito simples. Imagine você um grande empresário com muito dinheiro para investir. Você vai investir agora ou vai esperar a eleição para saber se você investe ou não no Brasil? Esperar a eleição. Sim. Então, o que ele conseguiu foi paralisar todos os investimentos em função da expectativa do resultado da eleição. Porque ninguém sabe o que vai acontecer com o país. Tá certo. Caião, vamos chamar o Azedo para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros. O que quer dizer isso? Esse é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como você sabe muito bem, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão, certo? Qual que é a proposta? Quero que você se imagine, hoje, Azedo, setembro de 2021, como atual presidente do Brasil. Sim. Que você escolhe uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E claro, você tem que dividir com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho. Tá bom. Todo mundo que vem aqui ao Política ao Quadrado se torna presidente por um bilhete. A gente já fixa esses bilhetinhos no nosso site, que já tá no ar, viu, galera? Acessem lá politicaauquadrado.com.br e aí é isso. Pode ser humor, né? Pode, claro. Melhor ainda. O presidente pode muita coisa, não tudo, mas muita coisa. E aí eu tenho que falar? Você tem que falar, é falado. E depois a gente transcreve no site. Como se fosse o presidente hoje. O presidente. Isso. Tá bom. Lula, eu te amo. Isso foi inusitado. Azedo, excelente. Quero te agradecer muito por você ter vindo até aqui conversar com a gente, em meu nome e em nome de toda a nossa equipe. Como eu disse no começo, foi muito importante ter você aqui com a sua capacidade analítica, com a sua experiência, para falar sobre uma semana que, se não foi a mais distópica da história da Nova República, pelo menos foi a mais distópica dessas 34 semanas que a gente está fazendo Política ao Quadrado. E assim, quando a gente vem até aqui e tem uma conversa como essa, é muito importante porque a gente sente que a gente está atrás de um caminho e que a gente não desistiu. Então, muito obrigada. Um beijo. Muito obrigado, Azedo. Eu que agradeço a honra aqui de vocês e tal. Azedo. Eu acho que a gente gastou muito tempo falando do passado, né, em vez de falar do presente, mas... demos uma enroscada ali no passado. Nós somos até Estado Novo, meu Deus do céu. Mas acho que tinha um fio de história ali que justifica, sim.
Sem essa história, né, a gente ficar um pouco lá, a gente não compreenderia tanto o presente. Então, eu também quero agradecer o Luiz Azedo por estar aqui. Eu quero até falar pro pessoal para acompanhar as colunas dele. São brilhantes as colunas entre linhas para o Correio Brasiliense. E eu quero pedir também, Azedo... Estado de Minas também. Azedo, eu quero pedir também a música da sua vida. Todo mundo que vem aqui ao Política ao Quadrado fala uma música que a gente tem uma playlist no Spotify e aí a galera escuta. A galera que gosta do Política ao Quadrado vai lá no Música ao Quadrado no Spotify e escuta a música da vida de todos os convidados do Política ao Quadrado. Bom, eu assim, a música da minha vida, eu não vou falar de uma música da minha vida, mas uma música da minha vida é difícil assim. Há momentos, né? Isso, a de hoje, talvez. Cada momento tem a sua música, né? Então, assim, não é internacional, tá certo? Mas tem um samba do Paulinho da Viola, que eu não sei se o título é exatamente esse, aquele que fala do velho marinheiro, né? Faça como o velho marinheiro durante o nevoeiro, leva o barco devagar. Eu acho que nós temos que fazer seguir o recado do Paulinho da Viola. Grande mestre brasileiro. É isso, gente. Eu tenho que ver se o nome da música... É isso, vê que a gente já... Você viu? Argumento. Maravilhoso. Tá legal, eu aceito o argumento. Mas não me altere o samba tanto assim. Maravilhoso. Isso. Então esse é a música. A música do momento. Do momento. Muito obrigado. É isso, pessoal. Continue nos acompanhando. A gente está nas redes sociais. Como eu falei, a gente também tem os cortes do YouTube. Vão lá nos cortes. E também a gente acabou de construir o nosso site, pessoal. Aproveita e doa alguma coisa pra gente aí, pra continuar no projeto. Nós vamos iniciar uma campanha, hein, gente? A gente vai iniciar a campanha de doação aí pra gente sobreviver ao projeto e conversar cada vez mais com gente tão interessante assim como foi o Azedo. É isso. Muito obrigado. Um grande abraço. E agora eu vou olhar para a câmera aqui, porque só quem teve espaço até agora aqui foi o meu nariz. Tá certo. Beijo, gente. Beijo. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política_2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.